Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Cirurgias são suspensas em unidades de saúde do Estado. Fim do contrato com o hospital que realizava transplantes e atraso no pagamento de salários de médicos são as causas desse caos na saúde. A vida de empreendedora não é fácil, mas com ajuda, Roseli diz que vale a pena. Polícia Federal apreende mais de meia tonelada de drogas em Manacapuru. No quadro Na Ponta do Lápis, você vai conhecer histórias de empreendedorismo em meio à crise. A vida de empreendedora não é fácil, mas com ajuda, Roseli diz que vale a pena apostar nos sonhos. A ex-professora virou uma mulher de negócios. Tem ainda o Festival de Pesca Esportiva que vai reunir aqui em Manaus pescadores de vários países. O torneio de pesca esportiva Amigos do Tarumã vai ser nos dias 29 e 30 de setembro. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a polícia prendeu nesta terça-feira um homem que assaltou o ônibus da linha 619. O crime teve a participação de outros 3 comparsas. Um dos passageiros foi feito refém. O Danilo Alves tem outras informações. O assalto foi aqui dentro deste ônibus linha 619, por volta das 10h30 da manhã, ali na estrada do Puraquequara, próximo aqui à delegacia, no 28º DIP, no Colônia Antônio Aleixo. 4 homens entraram aqui no veículo, abordaram a cobradora e iniciaram esse assalto. Eles queriam apenas dinheiro. Pegaram o dinheiro daqui, mas viram a oportunidade de roubar as outras pessoas. Então, por isso, arrancaram de vários clientes, vários passageiros, pertences como dinheiro, joias, celulares e etc. Eles entraram dentro do Terminal 2, né? Aí eles vieram, aí quando chegou ali na frente da Salcompes, mais para cá um pouquinho, eles anunciaram o assalto. Aí o motorista teve a ideia, né, de vir mais para cá, e foi quando ele avistou a viatura, aí jogou o ônibus em cima da viatura, ele saiu, aí foi quando os policiais estavam tomando café, né, ali, aí eles foram, aí os assaltantes disseram, ele não perdeu nada. Foi a maior coisa, agredindo os passageiros, agredindo, botando todo mundo de joelho dentro do ônibus. Eu sei que eles tocaram o terror ali dentro do ônibus. Já muito nervosos por conta dessa situação, uma das pessoas, então, pegou um cliente, um passageiro que estava sentado bem aqui. Fez ele ficar de joelhos. E todos os passageiros também ficarem de joelhos, dizendo que caso acontecesse alguma coisa, esse passageiro acabaria morto. No momento em que os policiais estavam negociando, uma das pessoas que estava no ônibus, então, conseguiu pegar a vítima e também agarrou o suspeito, que foi imobilizado. A polícia conseguiu prendê-lo e ele foi trazido aqui para a delegacia. Já a vítima, um homem que até o momento não teve o nome revelado, teve um ferimento na cabeça e foi levado para o hospital. A gente não queria que acontecesse isso, né? Mas ele pegou, na hora que ele coisou a ponta da faca na cabeça do rapaz, eles mandaram todo mundo se ajoelhar, porque aquele que não se ajoelhasse, eles iam atirar no pessoal, iam matar todo mundo dentro do ônibus. Logo depois que o suspeito foi preso, ele foi identificado como Erinelson Silva dos Santos, de 20 anos. Aqui na delegacia, no 28º, a gente viu que há muito dinheiro e também alguns objetos que foram recuperados durante esse assalto. Aqui também você vê uma arma caseira que foi feita, que foi apreendida com o suspeito, com o Erinelson, que
há uma bala, ela funciona. Tudo isso foi apreendido e levado para a perícia da Polícia Civil. Agora, o Erinelson deve responder por roubo e fica à disposição da Justiça. E ainda ontem a polícia conseguiu apreender um adolescente e prender mais um suspeito de participar desse assalto. Um quarto suspeito está sendo procurado agora. Os 2 homens presos foram encaminhados para a audiência de custódia e o adolescente à delegacia especializada em atos infracionais. E 3 homens assaltaram uma academia no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. Na hora do crime, clientes e funcionários foram ameaçados com um revólver. Os bandidos também fizeram um arrastão no conjunto Viver Melhor. Os detalhes com o Emanuel Cardoso. De acordo com a polícia, 3 criminosos roubaram um veículo no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, por volta das 4 horas da tarde de segunda-feira. Quando eles roubaram o veículo, eles também levaram reféns, o motorista e o filho dele, o menino de 8 anos. Os reféns ficaram no veículo até que eles chegaram na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, onde eles foram deixados. Depois disto, os criminosos continuaram fazendo arrastões, utilizando o veículo e chegaram aqui na Zona Norte, no bairro Santa Etelvina, por volta das 7 da noite e fizeram um assalto nesta academia. No momento, vários alunos estavam aqui praticando a atividade física quando os criminosos chegaram. Primeiro, um deles saiu do veículo e fez uma sondagem. Depois que ele voltou para o carro, os bandidos anunciaram o assalto. Me rendeu no balcão, rendeu uma aluna que estava presente também no momento. Nisso que os outros alunos perceberam que era um assalto, ficaram todos nervosos. Durante o assalto, os clientes e também os funcionários aqui da academia foram obrigados a entrar no banheiro e também foram trazidos para essa área aqui. Todo mundo foi obrigado a deitar no chão. Os bandidos queriam celulares. Um deles chegou a apontar a arma para as pessoas que estavam deitadas aqui no chão e fez uma contagem para que todos entregassem o celular. Se não entregassem, alguém iria morrer. Contou 1, contou 2, contou 3, mas ninguém deu o celular. Nisso ele foi saindo. Mas graças a Deus ele não machucou ninguém, não levou nada de ninguém, apenas de uma aluna e os pertences no balcão. Mas os criminosos não pararam com os assaltos apenas aqui no bairro Santa Etelvina, não. Daqui eles foram para o Viver Melhor e lá por volta das 6 da manhã, já desta terça-feira, eles fizeram arrastões em alguns locais do Viver Melhor. Policiais militares da 26ª SICOM foram alertados, conseguiram identificar o veículo, houve perseguição. Os criminosos fugiram em direção à invasão Monte Oreb, houve troca de tiros. A polícia atingiu um dos pneus do veículo. Os criminosos fugiram para a mata, mas os policiais recuperaram o veículo e parte do que tinha sido roubado, que foi encontrado dentro do carro. E o homem foi preso acusado de estuprar uma garota indígena de 10 anos no bairro Tarumã. O abuso já ocorria há pelo menos 2 anos. O Danilo Alves tem os detalhes. Ivan Paulo Seabra Gomes, de 28 anos, foi preso depois de mandado de prisão contra ele ter sido expedido pela Justiça através da equipe dos policiais da Delegacia Especializada em Apuração, na verdade, em proteção à criança e adolescente. Ele morava próximo, a família também era muito próxima dele. De acordo com a polícia, ele começou a se envolver com essas meninas, porque ele cuidava dessas meninas enquanto todas as outras pessoas mais velhas de casa saíram. E durante todo esse tempo, ele escolheu apenas uma menina, essa indígena de origem apurinã, e que estava morando lá na zona oeste de Manaus, no bairro Tarumã. Foram 2 anos de abusos que, depois do silêncio da vítima, acabou ela falando para os responsáveis, para a mãe, que a mãe chegou aqui na delegacia para poder denunciar. Delegada, a partir do momento em que vocês receberam essa denúncia grave, qual foi o procedimento da polícia até chegar à identidade do suspeito?
A verbalização da vítima, né, quando do registro de ocorrência, nós imediatamente mandamos aí essa vítima para atendimento psicossocial, da equipe multidisciplinar, encaminhamos aí pelo protocolo de vítima sexual ao Serviço de Atendimento de Vítimas de Violência Sexual e para o IML, que confirmou o que essa vítima falava, né? Então a materialidade ficou absolutamente comprovada e a indicação de autoria ficou muito consubstanciada, até pelas entrevistas feitas aqui na delegacia por parte das autoridades policiais e também com todo o cuidado da equipe multidisciplinar, que fez diversas abordagens lúdicas até mesmo com essa criança, que ainda é uma criança, mas que vem sofrendo um calvário, vem vivendo um calvário desde os 8 anos de idade com esse abuso sexual aí. Então, não restou outra alternativa para a delegacia especializada, senão a medida de representar pela prisão preventiva desse autor, que está muito bem indicado pela vítima e pelas testemunhas. Ele chegou aqui com a cara fechada. Eu não ficava trancado dentro do quarto. O quarto sempre ficava aberto. Isso é mentira, tudo é mentira. O Ivan deve seguir agora para a cadeia, o Centro de Detenção Provisória Masculino, lá BR-174. E a gente vai continuar falando sobre abuso sexual. Lá no conjunto Ben-Hur, que fica ali no bairro Cidade de Deus, tem um homem que está aterrorizando o Adriano Diniz. Ele é suspeito de violentar pelo menos 3 mulheres naquela área. Os crimes são cometidos enquanto o homem segura uma Bíblia. Confira os detalhes na reportagem de Mário César Filho, Anderson Luiz e Renê Silva. Um maníaco está solto na zona norte de Manaus. As pessoas jamais imaginarão que uma pessoa que está com uma Bíblia na mão tem a intenção de estuprar uma mulher e ainda roubar. Eu estava saindo da minha casa de manhã cedo, no sábado, para ir para o meu trabalho, quando ele me abordou na esquina da minha casa. Perguntando por um pastor, um senhor chamado Pastor Fernando. Aí já foi levantando a camisa, mostrando a arma e falando para mim seguir ele. Depois dos ataques, o trauma. Foi uma das piores sensações que eu já tive na vida. Nunca tinha passado por isso, não. E olha que eu já fui assaltada 3 vezes. Medo, nojo, a cena vem toda na mente ainda. Conjunto Ben-Hur, bairro Cidade de Deus. É nessa área que costuma agir o estuprador. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança no último dia 16. O criminoso está à procura de uma nova vítima. Ele busca um perfil em especial. Mulheres jovens. Na mão dele, uma Bíblia. A blasfêmia é para aparentar boa índole. Essas outras imagens mostram o momento em que o falso religioso encontra uma jovem de 24 anos. A mulher que estava indo para o trabalho quando foi abordada. O criminoso faz uma pergunta, mostra a arma e obriga a vítima a acompanhá-lo. O estuprador a leva para uma região de mata, onde tem uma casa abandonada e uma escadaria que dá acesso a outro bairro. Longe de todo o movimento de pessoas. Esse é o local preferido do maníaco. Ele virou as costas, ele puxou meu braço e falou pedindo para me seguir ele, mostrou em seguida a arma. Aí eu fui, não tinha ninguém na rua, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém na rua e vim seguindo ele. Ele todo tempo me ameaçando, pedindo para eu seguir ele, senão ele ia me matar e desceu esse barranco aqui todinho aqui, fez eu descer. De repente, o inesperado acontece. Por algum motivo, o bandido resolve liberar a vítima. Só o milagre de Deus mesmo, só Deus pode explicar, porque ele estava disposto a fazer. Talvez seja porque eu estava pedindo muito pelo amor de Deus para ele não fazer nada. Depois que foi liberada pelo criminoso, a mulher se escondeu em um bueiro, que fica aqui nessa mata. Ela pega o celular que estava na roupa e começa a ligar para o marido. Mas resolve desistir, porque teve um mau pressentimento. Então, a mulher decide
pedir ajuda em uma casa que fica ao final da rua. E ela consegue. E no momento em que estava ligando para a polícia, o maníaco aparece novamente. Quando eu tava com o telefone no ouvido, ele chegou bem na hora. Dizendo que, pedindo desculpa, dizendo que ele não ia fazer nada comigo, falando que era pra mim, que ele só queria que eu seguisse ele. Só isso. Mas ao final te fez uma nova ameaça. Ao final ele disse, você lembra do que eu te falei? Mas o estuprador não está satisfeito. Quer a qualquer custo satisfazer seus desejos doentios. E 1 hora depois, ele encontra outra vítima. Essa de 26 anos, que aparece em outro vídeo. Nesse momento ela não sabe, mas em instantes será estuprada. A segunda vítima também caminhava para o trabalho. De repente, o criminoso surge na frente dela, com uma Bíblia debaixo do braço. Só que de santo, ele não tem nada. A intenção dele é justamente não chamar a atenção dos moradores. Então, o criminoso pergunta para a mulher se ela conhece um tal de Pastor Fernando. Pastor Fernando não existe. Tudo faz parte do disfarce e do álibi perfeito para se aproximar das vítimas. E é exatamente assim que o bandido faz. A mulher responde que não conhece a pessoa que ele estava perguntando. Em seguida, o maníaco se revela. Ele mostra a pistola que estava na cintura e diz: apenas me acompanhe, senão eu te dou um tiro. A mulher não tem outra alternativa a não ser obedecê-lo. E eles caminham pela rua Plínio Salgado. Angustiantes são os passos da vítima. Quando eles chegam em frente ao local de trabalho da jovem, ela pensa em correr. O criminoso, percebendo tudo, diz: olha, você pensa que eu não sei que você trabalha nesta casa? Se você correr, eu te mato aqui mesmo. A mulher fica em silêncio. Os dois caminham até chegar exatamente aqui, no final da rua. Neste barraco abandonado, o maníaco consegue o que queria. Ele traz a vítima aqui para este beco. E exatamente aqui neste ponto, a mulher é violentada. 4 dias depois, a vítima volta ao local onde tudo aconteceu e nos conta em detalhes os momentos aterrorizantes que passou. Quando chegou aqui, ele já veio pra cima de mim, me encostando, já pro ato. O que ele falava? Que era pra mim beijar ele, que não era pra mim gritar, nem chorar, e ficar calada. A senhora sentiu vontade de gritar, de pedir ajuda? Sim, muito. Mas travava. O medo era tão grande que travava. Não saía nada. E em seguida ele, quando terminou, pediu a minha bolsa, pegou, revistou, tirou o dinheiro que tinha, o celular que tinha e me deu a bolsa e disse que era pra mim ir embora. Que não era pra mim olhar pra trás, que
se olhasse para trás, ele me dava um tiro. A família da vítima cobra às autoridades a agilidade do caso. É uma situação trágica, né? Uma coisa assim que a gente pensa assim, não foi apenas um estrupo qualquer, né? Foi, acima de tudo, foi a vida dela que estava em risco, né? Ele colocou a vida dela em risco e nós estamos querendo uma justiça, que a justiça seja feita, né? Ainda existe uma terceira vítima do maníaco, mas não conseguimos contato. Devido ao trauma, a mulher resolveu se mudar. Há informações que o criminoso continua agindo. Testemunhas relataram ter visto um homem com a Bíblia na mão, nessas mesmas características, abordando a estudante em uma parada de ônibus próximo à rotatória do produtor. Nesse caso, a vítima teria conseguido correr. A polícia já iniciou a caçada e quer saber a verdadeira identidade do homem que está sendo conhecido como o maníaco do Ben-Hur. Nós estamos realmente à procura e contamos também com a participação popular, né? Quem conhecer essa pessoa pode nos ligar para o número 99962-2302 e nos informar, ou pode vir diretamente comigo que a sua identidade vai ficar preservada. Claro que nós temos esse cuidado com a segurança pública. Um monstro, com certeza. Se ele foi capaz de fazer isso comigo, imagine com quem mais ele possa fazer. A senhora acredita que ele vai ser preso? Sim. E espero isso, né? Você vai ficar mais aliviada? Sim, com certeza. O telefone do Disque Denúncia do 13º DIP é o 999-62-2302. Se você preferir, pode ligar para o 181 ou 190 se tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro desse criminoso. Olha só que coisa impressionante. 5 menores foram apreendidos em menos de 24 horas, de segunda para terça-feira, na zona leste de Manaus. Todas as ocorrências registradas são relacionadas ao tráfico de drogas. Uma terça-feira movimentada aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Isso porque, desde o início da noite de segunda-feira até a madrugada de terça-feira, vários menores foram apreendidos em infrações envolvendo o tráfico de drogas. No início da noite de segunda-feira, por volta das 8 da noite, um menor foi apreendido no bairro de Humberto Mestrinho. Depois, às 10 da noite, uma outra apreensão na Cachoeirinha. Por volta das 11 da noite, um outro menor, de 16 anos, foi apreendido por policiais da 25ª SICOM lá no Zumbi. E aí, mais tarde, uma outra apreensão na colônia Antônio Aleixo e, por volta das 3 horas da manhã, já de terça-feira, um outro menor apreendido, desta vez no bairro Novo Aleixo. Um desses menores, um rapaz de 16 anos, que foi apreendido no bairro Zumbi, confessou que pegou o material de alguém e que estava comercializando o entorpecente. De acordo com o procedimento, ele disse que foi abordado, né, pelos policiais, que realmente estava portando 16 kits, o que totalizava 32 trouxinhas, havia uma certa quantidade em dinheiro, chegou a confessar na delegacia que alguém o procurou para que ele comercializasse a droga e ele aceitou, pensando em ganhar, vamos dizer assim, um dinheiro mais fácil. A polícia ainda está tentando identificar quem são os pais ou os responsáveis por estes menores. Isso porque, de acordo com a delegada, a maioria deles, quando são apreendidos e trazidos para a delegacia, aqui eles negam ou dizem que esqueceram, omitem o nome dos seus responsáveis, geralmente por orientação de alguém ou muitas vezes simplesmente por acharem que vão sair impunes. A gente percebe claramente, né, que eles acreditam que eles vão entrar, vão ficar uma noite e depois vão sair, o procedimento vai ser arquivado. Muitos se assustam depois quando a gente vai cumprir o mandado de busca e apreensão para uma possível internação, outra medida, eles se assustam achando, mas o procedimento foi encerrado, quando não é dessa forma. No primeiro momento, o promotor vai decidir se ele vai para uma internação provisória e depois disso o procedimento continua correndo na justiça até ter uma sentença final.
E uma estudante de 24 anos teria sido agredida em um bar nesse fim de semana. O caso aconteceu no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da cidade. E quem conta os detalhes dessa história pra gente é a Carol Queiroz. O caso está sendo investigado pela equipe aqui do 8º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Compensa. De acordo com informações preliminares, é que na madrugada de sábado para domingo, a moça de 24 anos estaria numa casa noturna que fica aqui na Avenida Brasil, bem aqui próximo. Quando num determinado momento da noite, um homem teria passado a mão numa parte íntima do corpo da mulher. Ela, numa reação imediata, acabou jogando uma bebida contra o homem. E depois disso, o que aconteceu foi uma grande agressão, uma confusão ali no bar. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse caso é o doutor Demétrios Queiroz, que é delegado titular aqui do 8º DIP. Doutor, o que aconteceu depois disso? Depois que a mulher, foi importunada e jogou a bebida no rapaz, o que aconteceu? De acordo com o que está no boletim de ocorrência registrado pela vítima, que ela sofreu uma agressão, um soco, provavelmente no rosto. O caso foi registrado no 19º. Na segunda-feira foi transferido para cá o caso. De antemão, nós entramos em contato com a vítima. Entrei em telefone pessoalmente com ela e marquei a oitiva dela para esta manhã. Felizmente, ela não compareceu. É um direito da vítima, visto que o caso carece de representação. Então, nós conseguimos já falar com o proprietário do bar, que veio espontaneamente aqui na delegacia, nem precisou ser notificado formalmente, veio. Ele já prestou esclarecimento e confirmou que houve uma confusão e que ele já falou com a vítima na hora do caso, viu que ela estava sangrando e que ela apontava para 2 suspeitos e disse que ela tinha sido agredida devido passar a mão no corpo dela. Ela tinha derramado bebida alcoólica neles, um tipo de bebida, jogou neles como uma reação e foi agredida. Então, a Polícia Militar esteve ao local, a ocorrência, isso ele confirmou. Agora, vale ressaltar que o proprietário do bar não viu se houve agressão por parte dos dois, se os dois são mesmo os autores. O que ele viu que teve a confusão e ele pediu para que os 2 suspeitos, os 2 indivíduos indicados pela vítima, saíssem do bar, porque vários clientes e amigos da vítima iriam reagir à agressão. Então, para não ter um tumulto generalizado, ele pediu que os 2 saíssem. Então, ele disse que ocorreu o mesmo fato e confirma isso tudo. Mas a investigação, tudo isso precisa muito da oitiva da vítima, que vai nortear toda a investigação para que chegue a uma conclusão de finalizar um processo, um procedimento, um termo circunstanciado ou não contra um deles. Doutor, 2 crimes podem estar caracterizados aí nesse caso? Temos já materialidade do crime de lesão corporal, visto que o rosto dela estava machucado, estava sangrando, já foi feito exame de corpo de delito, e possivelmente uma importunação ofensiva ao pudor, se for provado isso. E na tarde dessa terça-feira, o delegado Demétrios Queiroz ouviu um dos suspeitos. A previsão é que o segundo se apresente ainda hoje para esclarecimentos. De acordo com o delegado, até o início da noite de ontem, a vítima não compareceu ao 8º DIP para oficializar a denúncia. E tem um detalhe, depois do BO, ela tem um prazo de 6 meses para dar andamento nessa denúncia. Se isso não acontecer, o caso será arquivado. E o novo prédio da Perícia Criminal do Amazonas foi inaugurado nesta terça-feira em Manaus. Mesmo após 2 anos de espera e um investimento de cerca de R$2 milhões, a estrutura não está completa. Faltam equipamentos para executar os trabalhos. Aqui no novo prédio vão funcionar os setores que investigam, por exemplo, crimes contra a vida, acidentes no trânsito e identificação veicular no Departamento de Perícia Técnico-Criminal. Ao todo, foram gastos mais de R$2 milhões entre a construção das salas e a compra de equipamentos. Mesmo assim, apenas parte do material em processo licitatório está à disposição dos profissionais. Um dos principais, inclusive, que é o decibelímetro, que é o equipamento que utiliza para fazer medição de poluição sonora, ainda está nesse impasse aí. Mas a grande maioria a gente conseguiu agora, já temos uma boa parte. O motivo é o bloqueio nas contas do Estado feito pelo TCE em agosto. Hoje, os peritos podem montar um banco de DNA genérico, mas eles aguardam a chegada de um equipamento que pode montar um banco de perfil genético que pode, por exemplo, solucionar homicídios e crimes sexuais.
esse bloqueio não está permitindo que nós façamos perícia, por exemplo, de DNA para definir se aquele cidadão que está preso é o estuprador ou se aquele cidadão que está preso não é o estuprador, ou então se aqueles que estão soltos, que de fato são estupradores, sejam de fato incriminados. Ainda de acordo com o diretor do departamento, já foi enviado para o TCE um documento que justifica a importância desse material. Apesar disso, ainda não há uma previsão para que o processo licitatório seja concluído. E a Prefeitura prorrogou por mais 6 meses a situação de emergência social dos índios venezuelanos aqui em Manaus. Confira. O motivo apontado pela Prefeitura para prorrogar a situação de emergência foi a diferença no tempo entre a oficialização do decreto e a chegada do dinheiro enviado pelo governo federal. No total, foram destinados mais de R$ 750 mil para dar assistência social aos indígenas da etnia Uarau que vieram da Venezuela, mas apenas metade desse dinheiro foi utilizado até agora. O próprio governo federal é consciente que o estado de emergência ele não cessa no espaço de 6 meses, porque enquanto nós tivermos indígenas Uarau em Manaus na condição de regulamentação, ou seja, de legalização documental para acessar os programas sociais que o governo federal oferece, o estado de emergência está posto. Quase 400 indígenas venezuelanos estão em Manaus. 180 deles vivem em abrigos alugados pela Prefeitura. Eles recebem ainda alimentação e atendimento social. A ideia é que nos próximos 6 meses, com a prorrogação do prazo de situação de emergência, sejam contratados professores e outros profissionais para reforçar o atendimento aos imigrantes. Agora, com o novo decreto, o que a gente pode fazer é dar celeridade nos contratos que temos para justamente trazer pessoas que vão fazer a prestação de serviço a essa comunidade, como também alugar carros para dar mais efetividade a esse serviço. E o Corpo de Bombeiros do Amazonas lançou um sistema de aplicativos para chamadas de emergência. O objetivo da corporação é agilizar o atendimento à população e ainda evitar trotes. Uma chamada de emergência e várias opções de atendimento em um simples toque no celular ou no tablet. Essa é a nova ferramenta que o Corpo de Bombeiros vai colocar à disposição do público amazonense. A ideia é dar uma resposta mais rápida às ocorrências. E o aplicativo também você pode ter determinadas informações, tipo assim, como conter uma hemorragia, fazer uma contenção de uma imobilização de uma fratura, e também você poderá interagir com o nosso despachante, fazer um chat lá, ter uma orientação do que fazer no incidente. A nova ferramenta conta ainda com um serviço de geolocalização que permite rastrear o chamado e, segundo os bombeiros, pode também ajudar a reduzir o número de trotes ao 193. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas cerca de 54 mil ligações e, desse total, pelo menos 32 mil chamadas eram falsas. Todas as ligações que entram para o 193, ele é automaticamente georreferenciado pelo centro de operações e é colocado no sistema. Isso aí já vem acontecendo, nosso pessoal já vem fazendo isso. A ocorrência entra, ele georreferencia, ele pega todas as referências, consegue encontrar o ponto no mapa, coloca no sistema que cai no aplicativo. Então todas as nossas ocorrências, não só as que vêm via aplicativo, mas que vêm por 193, ela vai também entrar no aplicativo. Para apoiar a iniciativa, esta empresa doou à corporação 20 tablets. O aplicativo deve estar disponível para a população a partir do próximo dia 4 de outubro. E nessa primeira etapa, apenas no sistema Android. A gente vai configurar os equipamentos que chegaram, que foram doados agora para implementar o sistema. E só após a configuração a gente já vai disponibilizar o aplicativo para a população baixar para fazer a chamada de emergência. Ficou interessado nesse novo recurso para chamadas de emergência? Daqui a pouco nós vamos estar ao vivo pela internet no aplicativo Acrítica Play para mostrar o passo a passo de como utilizar o aplicativo. É logo mais. E em Manacapuru, uma dupla foi apreendida com mais de 500 quilos de droga. Os dois estavam em uma embarcação e quem vai trazer os detalhes para a gente desse caso é o Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Como a polícia chegou até esse produto entorpecente? Muita droga, né? Mais de meia tonelada.
Pois é, muita droga. A polícia, na verdade, federal sempre realiza fiscalizações ostensivas mesmo no Rio Solimões. Dessa vez foi em uma das calhas mesmo do Rio Solimões. A Polícia Federal estava fazendo essa fiscalização em embarcações e também nos próprios ribeirinhos que ali estavam. Foi então que encontrou essas duas pessoas, esses dois homens, em um barco suspeito. Depois dessa abordagem, a Polícia Federal conseguiu que esses suspeitos dissessem onde a droga estava escondida, porque com eles já tinha um pouco de droga. Foi então que na área dos fundos de um sítio que fica lá na calha do Rio Solimões, a Polícia Federal encontrou 570 quilos de drogas que não foram informadas pela Polícia Federal, assim como o nome dos suspeitos que foram presos. Todo esse material, além da droga, desse material entorpecente, também tinha fuzil 762, que é usado exclusivamente para as Forças Armadas e apenas para alguns policiais civis com treinamento, civis e militares. Tem também a espingarda calibre 12, armamentos, coletes à prova de balas que eram utilizados por esses piratas do Rio. Ou seja, é realmente uma organização criminosa que está por ali, Wilson e Adriane. Agora, todo esse material foi levado para a Superintendência da PF, que fica aqui em Manaus, vai ser periciado e os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo e também utensílios do crime. Volto com vocês. Obrigada, Danilo, pelas informações. Muita chuva aí fora, né? Pois é, muita chuva. Manaus amanheceu já nublada, com o rostinho bem pálido. Agora, nesse momento, chove bastante aqui no bairro Coroado, onde a gente está. E daqui a pouco, caso ocorra alguma ocorrência, a gente com certeza vai mostrar, noticiar para você nessa manhã de quarta-feira. Adriane, Wilson. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. Se você tiver alguma informação, alguma situação, né, por conta dessa chuva, manda para o nosso WhatsApp 9225-8767 ou então coloca na nossa página no Facebook. E no quadro Na Ponta do Lápis, a gente mostra que a crise econômica no país teve um lado positivo e levou muita gente, Adriane Diniz, a abrir o próprio negócio. Já depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio Acrítica e a gente fala do caos na saúde. Sem salário, médicos deixam de fazer transplantes e outras cirurgias aqui em Manaus. É um instante só.